Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando mais um episódio do Correria Podcast. Hoje a gente estamos aqui com um cara super do bem, multicampeão dentro de São Miguel dos Campos. Acredito que ele tem muita coisa, mas muita coisa mesmo a falar. É um dos caras mais vitoriosos de nossa cidade quando a gente fala sobre o futsal. E para mim é uma satisfação poder ter você aqui, o nosso amigo Alexandre Almeida. Vou deixar para que ele comece falando um pouquinho aí sobre ele. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Luiz, pelo convite. Tenho a agradecer a você e a todos que fazem parte. Vou falar um pouco da minha trajetória, da trajetória dos times que eu passei, tanto como atleta como técnico. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Só tenho a agradecer. Alexandre, como é que surgiu e em qual ano surgiu o Rodoviária? O Rodoviária ele foi fundado em 97, 27 de 1997. Por uma equipe, por uma brincadeira. Lá no bairro a gente fundou a Rodoviária. E você lembra assim quem foram as pessoas que fundaram? Os fundadores, Joaci, que era o proprietário da padaria que nós tínhamos lá no bairro, e o Newton. O Newton ele é irmão do que a gente popularmente conhece como deputado daqui da cidade, que a gente chama de deputado, o Márcio. E o Newton foi que fundou o time, ele e o Joaci. No início você era apenas um atleta da equipe do Rodoviário, né? Representava o time montado, né? Justamente. Na verdade, Luiz, eu comecei... A minha primeira equipe de futsal como atleta foi a de Pel. A de Pel, né? Era do Fernando, acho que é Fernando o nome dele, não estou lembrado. A loja era até aqui em frente ao vizinho ao Marechal Deodoro, aqui no Marechal, que era vizinho a ele. E a de Pel era um time da Rodoviária? Não, ele era um time... Ele não era da Rodoviária. Foi fundado assim através de cachaça, né, de bebida. Aquela festinha final de semana, né? E era uma loja de peças de carro. Essa de Pel, entendeu? Ela era uma loja de peças de carro. Através dele e do irmão, eles formaram o time. Foi a minha primeira equipe que eu comecei a jogar, né? Como atleta. Isso, muito bacana, né? Então vamos lá agora falar sobre o tema de hoje, que é Esporte Clube Rodoviária. Vamos lá. Quantos títulos a Rodoviária tem hoje? Olha, Luiz, a gente tem 10 títulos miguelense e um intermunicipal. 10 títulos miguelense. Desses 10 títulos miguelense, você participou de quantos? Dos 10. O cara é uma lenda. Acho que a gente já pode encerrar por aqui. Brincadeiras à parte, o cara tem 10 títulos miguelenses. Eu acredito que se a gente quisesse encerrar o programa por aqui, já tinha conteúdo pro resto do ano. Mas vamos lá. Eu lembro quando criança, a gente ouvia muita mito. Até hoje mesmo nos grupos a gente vê aquela resenha. Que a Rodoviária não tem 10 títulos. 4, 5 títulos, quem ganhou foi o antigo Revanche, depois mudaram o nome para o Rodoviária. Como é, afinal, que surgiu essa história? Veja só, Luiz, como você sabe, o bairro ele tinha de 4 a 5 equipes. Isso, exato. Não sei se você está lembrado, a gente teve o Mastiga. Não recordo. Não lembra. Eu peguei da turma de 99 pra cá, que já foi Rodoviária. Que era o grandioso Zé Cícero. Zé Cícero, né? Saudoso. Tinha o Malta, que era da quadra 2, que era a rivalidade deles dois. E depois veio Comercial Lola. Depois do Comercial Lola veio o Revanche. Juntou-se o Comercial Lola e o Revanche. Na época, né? Fizeram uma equipe só. Também a gente ganhou 2 títulos. Com o Revanche. Com o Revanche. No caso, se fosse contar, seriam 12, né? Eu estou contando esses 10 como treinador, né? Como treinador. Como atleta eu tenho mais. Eu tenho mais títulos como atleta. Aí quando
Aí desfundaram, não quiseram participar mais, o revanche acabou. Pronto. Aí foi daí que a gente começou a formar um time de futsal através de Joaci e do Nilton. Foi onde surgiu Rodoviária. Não teve junção entre... A única junção que nós tivemos lá no bairro antes foi entre Revanche e Comercial Lola. Tô entendendo. É bacana porque, assim, eu desde criança sempre escutava essa história, né? A Rodoviária tem título X, mas tanto quem ganhou foi o Revanche. Aí depois mudou o nome e juntaram os títulos. Mas é bom a gente ter isso aqui, ó. Correria Podcast é um canal justamente para isso, buscar esclarecer fatos, principalmente fatos que surgem de dentro da nossa cidade. E entre esses 10 títulos que você participou, para você, qual foi o mais marcante e o porquê? Olha, Luiz, o mais marcante para mim foi uma final que a gente ganhou nos pênaltis do Laranjão. Se eu não me engano, foi no tempo que veio o tri seguido, não foi? Foi. A gente ganhou 3 títulos seguidos, né? Contra eles. 3 contra ele, depois a gente ganhou mais 3. 2 contra Roçadinho, a gente ganhou, e outro não me lembro qual foi. A outra final. A gente tem 2 títulos seguidos. Foi contra o Laranjão do Tota, né? Laranjão, eu lembro, que era uma equipe de uma molecada nova. Jogão. No outro lado tinha Aldair, Ziel, lembro. Giseldo, só os feras. Que era no tempo os mestres do futsal em São Miguel. E no lado de cá a gente sempre teve um time limitado. A gente não tinha... Nosso time era limitado, porque... Geralmente por atletas do bairro, né? Era. Aí a gente perdendo o jogo de 1-0, faltando 10 segundos para acabar o jogo, faltava 10 segundos. O Aldair fez uma falta lá no ataque. Quer dizer, acho que não tinha nem necessidade de ir para lá, porque já ia acabar mesmo. Aí, falta, era tiro livre. Aí o Nildo foi, o goleiro era o Júnior lá da quadra 1. O Nildo foi, era ou fazer ou acabava. Do todo jeito ia acabar, ou com o título, ou o título do Laranjão, ou era empate o jogo. Aí o Nildo bate a falta, a bola vai picando, bate na trave e bate nas costas do Júnior e entra. Isso já nos últimos minutos de jogo. 10 segundos para acabar. Foi só o Nildo bater e acabou o jogo. A bola entrou, acabou o jogo. Fomos pros pênaltis e ganhamos os pênaltis. Porque naquele tempo vocês... Esse pra mim foi o mais marcante. Vocês tinham nada mais, nada menos do que Robson no gol, né? Quando eu falava, vai pros pênaltis, Rodoviária campeão, Rodoviária classificado, porque era... Você com o Robson no gol nos pênaltis, era como se tivesse 3 goleiros debaixo daquela trave. Porque é uma das maiores referências quando a gente fala em termos de goleiro de futsal. Eu acredito que do estado ele é uma das maiores referências junto com o Kel. Mas dando continuidade, qual o momento mais difícil que você teve assim diante do Rodoviária? Assim, que você acha a maior dificuldade que você teve nesse tempo todinho de Rodoviária? A maior dificuldade, Luiz, que a gente teve... Eu acho que não só a gente, mas muitas equipes ainda tem essa dificuldade. É atleta, né, da casa, né? A gente chegava, teve uma época que a gente procurava atleta e não encontrava. Já estava tudo comprometido com as outras equipes. Porque São Miguel dos Campos, ele sempre foi um celeiro de craques de futsal, mas de uns anos pra cá tá difícil. Eu não sei o que é que tá acontecendo, cara, porque sempre foi o esporte mais apaixonado da cidade, do Nordeste. A gente fala porque quando a gente entra ali dentro do ginásio, quando começa o Campeonato Miguelense de Futsal, cara, ali vira uma bomba atômica. Você tem que colocar ingresso e não adianta, o povo quer ir, dá um jeito, entra... Infelizmente, às vezes uns tentam falsificar ingresso, mas só para querer estar dentro do ginásio para acompanhar os jogos. E o que acontece? Tudo isso é fruto do belo trabalho de vários atletas. Hoje é aberto para jogadores de fora, mas geralmente quem sempre decide é os da casa. E infelizmente a gente está vendo que a safra está se acabando, né? Está se acabando, não está fácil. Outra situação também, o que termina dificultando é a quantidade de equipes que está surgindo. Hoje já a gente tem 10 times na primeira, 12 se eu não me engano na terceira,
não sei quanto na seletiva, que se você fizer uma terceira divisão, ainda sobra mais uns 15 times para jogar seletiva, entendeu? E isso faz com que os clubes comecem a buscar logo jogadores, aí digamos aqueles considerados melhores da cidade, os caras fecham logo, de certa forma depois vem a dificuldade dos outros times, porque não vai ter jogador propício para todas as equipes. Hoje na primeira divisão, esse ano vai vir o Campeonato Miguelense, de 10 equipes, 8 vai estar brigando pelo título, no mínimo. Eu acredito que vai ser um dos campeonatos mais acirrados que São Miguel dos Campos já teve. Porque os clubes já estão começando a se preparar cedo. Então as gestões têm que correr atrás, porque vai ser um campeonato puxado. E essa dificuldade que nem você pontuou, que é sobre jogador, a tendência vai ser piorar. A gente não tem mais um Nildo, um Ismael, um Irã. Jogadores que jogam com raça e amor. Thiago, jogava muito, Thiago. Às vezes, Valtinho, difícil de encontrar. Valtinho, do tempo que eu entendo de futebol, para mim, um dos maiores atletas de São Miguel, de futsal. Valtinho fez gol, eu vi Valtinho fazer gol jogando pela rodoviária que eu dizia, rapaz, esse cara é normal não. Como é que o cara faz um gol desse? E é um cara que jogou nas maiores equipes de São Miguel, né? E todo mundo sabe que ele é do terreno, é terrenense doente, mas ninguém tem raiva do cara. Não, o cara é uma figura. Não tem como ter raiva dele, entendeu? Não, tem não. Raiva que eu falo é assim, não é você pegar rancor, não. É quando a gente fala raiva. Eu vi o Valtinho fazer um gol sem ângulo. Rapaz, é coisa pra cinema. Ele deu uma lambreta no cara, na linha de fundo, perto do escanteio, e fez o gol. Além dele dar a lambreta, porque é o seguinte, eu acho que o Falcão ele é diferenciado nessas coisas, né? Mas se a gente for olhar um pouquinho, o Valtinho já dava muito drible já nesses caras que você fica, porra, velho, que o Mago era liso. É porque assim, eu acredito que se hoje, através do mundo digital, se a gente tivesse um Valtinho jogando o que jogava naquele tempo, ele era um cara estourado dentro do Nordeste. Ele ia ter uma mídia que não se compara, porque hoje tudo é mídia digital. E naquele tempo a gente não tinha. Na câmera eram nossos olhos e o que está gravado hoje na memória. Porque, você vê, naquela época, Luiz, a gente tirava foto. Cara, você olha hoje... O cara pergunta se você tem foto Eu tenho uma foto só da rodoviária. Uma foto só eu tenho da rodoviária, naquela época. Uma só, tá até guardada em casa, mas... E as outras? Eu tenho, mas a gente tirava, mas a gente não era daquelas pessoas de, eita, vamos revelar. Sei como é. Não tem essas coisas, não. A gente não tem esse pensamento, não. Mas é muito bacana. Dando continuidade, teve um ano que o Esporte Clube Rodoviária levou uma punição. Como foi que aconteceu essa punição e o porquê? Luiz, eu acredito que eu sempre falo sobre isso, entendeu? Eu nunca entendi como é que um time campeão, que foi campeão na época, e levar uma punição. Qual foi o ano da punição? Foi no último título, 2012. 2012. Foi. Às vezes eu falo, mas não é que eu não tá, Alexandre tem medo, não. Eu falo porque eu tenho que falar mesmo. A punição da gente foi política, pô. Nossa punição, a punição da rodoviária, ela foi politicamente feita em cima a gente foi punido em cima de política. Eu particularmente, sempre fui, nunca neguei, sempre fui Nivaldo Jatobá, certo? Naquela época era o prefeito que era para ser batido nas urnas. Era o nome, né? Era, e eu sempre fui. Só que nessa época o gestor era George Clemente e Pedoca. E a punição da gente foi política, não foi outra coisa, porque punir o nosso saudoso e abençoado Kemuel, que Deus o tenha em um bom Deus lugar. o tenha. O Kemuel foi punido, teve mais atleta, não me lembro, teve mais pessoas. Aí sim, a punir a gente errou, mas punir o clube injustamente. A partir do momento que você pune um clube, você não está punindo só o clube, você está punindo um bairro, você está punindo aquela população do bairro. Questão, um jogando pro outro,
Punição veio de quem? Da federação. A federação punição veio dos gestores. Aí ficou um jogando pro outro sem a gente saber quem realmente tinha punido. O documento, sim, ela veio da federação. O documento, ela veio da federação. A súmula, ela veio... Eu creio que eu tenho até hoje essa súmula. Eu tenho em casa guardada. E foi política, não foi outra coisa. Não foi outra coisa. Hoje a gente está como rodoviária. Teve que fazer a junção para poder voltar, né? O nosso amigo Cassinho e o Damião não ia participar mais, não queriam mais participar. Passou o time pra gente, a gente fez a junção e tá até aí hoje. É hoje. Não pretendo entrar em seletiva, não pretendo participar de segunda divisão para mudar o nome, deixa do jeito que tá. Os dois times do bairro mesmo. A rodoviária do Hudson. Até porque hoje é a coisa mais normal do mundo. Dentro do futsal, para quem não conhece, essa junção é normal. Aqui em São Miguel, a gente tem o atual bicampeão, a ABF, que é fusão com o Independente, né? Tem um que juntou. Tem o Terrenense, que era com o consórcio. Né? O Estrela não acredito que não, porque no tempo que ficou desativado, que voltou foi quando foi feito o convite. Voltou normal. E voltou como Estrela Vermelha. Não teve junção. Que permaneça assim. Mas você vê hoje a gente temos o Traipu aí, ó. Traipu ontem de ontem, e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Parabéns pra ele. Mas lá não tá só como Traipu, tem outro nomezinho, Traipu, entendeu? E é a coisa normal hoje do futsal, essa junção. Eu acredito que isso é situações que vale nem a pena relevar. Vamos agora entrar um pouquinho mais, se aprofundar no Campeonato Miguelense. Você acha justo o regulamento do Campeonato Miguelense nos últimos 2 anos? Luiz, assim, uma parte assim, eu não participei de reuniões nos últimos 2 campeonatos, entendeu? Eu sempre fui Hamilton e Tiano. Eu nunca participei, assim, tive a oportunidade de ir, mas para não entrar, porque é o seguinte, você sabe Se quiser ficar à vontade, viu, Alexandre? Obrigado. Você sabe que a gente às vezes não pode ter opinião própria, porque já é visto de outro jeito. Outros olhos, entendeu? Né? Já tem as críticas. O regulamento em si, quando ele é colocado no campeonato, e as equipes ela concorda, as equipes ela não tem nem o que poder de reclamar nada, até porque tem um congresso técnico. Não aceitou. São 22 equipes que vão formar um regulamento. O que eu acho que deveria ser feito, a gente tem, não sei quando é que vai ser o campeonato esse ano, se vai ser em dezembro, se vai ser em novembro. Existem rumores que é em agosto, para final ser 29 de setembro. Rumores. Porque, Luiz, é o seguinte, que tem que ser visto é o seguinte, as equipes elas têm que se sentar. Você quer uma aguinha? Não, obrigado, Luiz. Elas têm que se sentar e ver a questão desse regulamento. Vamos fazer um campeonato assim, a gente pega o regulamento, passa para as equipes, dá uma semana para as equipes ler. Buscar um jurídico, algo assim. Ver o que pode mudar e entrar num consenso. Um comum acordo. Todos entrar num consenso, tipo, vai, se leva. Eu já participei de muitas reuniões de campeonato e eu só briguei. Eu peguei briga com o Valdemir, eu peguei briga com o Beto. Por quê? Desfazendo a amizade por causa da bola. Porque é o seguinte, se a gente tá vendo que ali pode, se a gente tá vendo o regulamento e vê que pode ser consertado, eu chego para você e digo, olha, por que a gente não bota isso em pauta na próxima reunião? Vamos botar em pauta isso aqui? Quer dizer, aí o cara concorda e não bota? Por que não botou em pauta? Aí as minhas brigas eram essas. Aí eu deixei mais de ir para reuniões de campeonato por causa disso, porque eu sou de bater de frente. Mas termina os caras entendendo do outro lado, entendeu? Às vezes a força política fala mais alto para os diretores. Graças a Deus hoje o pessoal é de boa comigo, o Valdemir, o Beto mesmo, a gente se fala, quando a gente se vê na rua, a gente se conversa. Mas eu acho que o que pode ser consertado é isso, pega-se um regulamento, passa para as equipes, faz uma reunião. Primeiro, não adianta fazer um campeonato com uma só reunião, só um congresso técnico. Faz 2 ou 3 para ver onde é que a gente pode consertar, o que é que a gente pode ver o que é que pode ser mudado e cumprir com o regulamento.
Que é o essencial. Quer dizer, vai se aplicar o regulamento em um e outros nãos? Não. Então, a gente tem 10 equipes. E se punir uma e outras não, meu amigo, tem que ser punida. Todas as equipes têm que ser punidas. O argumento de você não cumprir o regulamento, que aqui está, tem um regulamento e você não cumpre, você tem que ser punido. Quer dizer, faltou isso, né? Eu lembro que agora, não lembro se foi ano passado, foi ano retrasado, que a rodoviária entrou com recurso, pedindo umas anulações. Como foi, afinal, ali? O que aconteceu na versão da rodoviária? Na nossa versão era a questão, justamente, onde eu quero chegar aí. Você faz um regulamento, você sabe que no campeonato só pode 3 ou 4 atletas. Hoje agora é 3 e um goleiro. 4 atletas. E os restantes tem que ser da casa. Aí se bota lá no regulamento. O atleta tem que constar que votou nos últimos 2 ou 3 anos. Tem que constar. E o que o regulamento pede? O que o regulamento pedia naquela época? Comprovante. Eu posso não ter votado na última eleição. Quando você chega lá na zona eleitoral, quando você chega lá no fórum que você puxa, não vai constar. Vai constar que você tá legal. É justo. Se você não votou, mas justificou, você tá legal para a Justiça Eleitoral. Quer dizer, eu não votei, mas eu fui e justifiquei. Então você tá legal para a Justiça Eleitoral. Aí você chega lá no regulamento e pede o comprovante de votação. O cara o comprovante? O cara se eu mesmo, particularmente, eu guardo meus. Eu, para ser sincero, toda eleição eu trabalho como mesário. Voto na sessão que trabalho, lá mesmo fica, não vou emitir o comprovante, eu nunca trouxe um para casa. Nesse ponto aí eu falho muito. Então o que se foi pedido no regulamento foi o comprovante. Foi o comprovante, entendeu? O que se pediu lá foi o comprovante. Então, cadê o comprovante? Ah, mas eu justifiquei, tá dando como... Mas no regulamento pede o comprovante, não pede se ele justificou. Não pede o comprovante. Tô entendendo. Até hoje está lá o regulamento guardado. Esse ano que passou, essa questão foi ano retrasado. Ano retrasado. O ano passado, eu não sei nem se mudaram essa questão. Eu desconheço também, que eu não participei. Eu não sei nem se mudaram isso. Muito de dentro, fiquei mais como telespectador. Agora, isso tudo pode se acabar, Luiz. Essas questões de negócio de atleta da casa. Não libere, meu amigo. Se o time quiser, se uma equipe tem dinheiro e pode trazer 10 caras, deixa o cara trazer. Cara, eu sempre fui a favor. Pode liberar os 14, quem for pôde que se quebre. Justo. Mas não depende de mim. O campeonato ia ficar mais emocionante, o campeonato ia ficar... Quem puder trazer uma equipe fechadinha, traga. Oxe, agora fazer um campeonato e descumprir o que tem no regulamento, eu chego para você, Luiz, eu quero o seu comprovante de votação. Eu quero o seu comprovante. Cadê o seu comprovante? É o que o regulamento estava pedindo. O regulamento não estava pedindo para você ir atrás do nada consta. O regulamento não estava pedindo outro tipo de documento. Ele estava pedindo o comprovante. Aí a questão da gente ter entrado foi isso. Entendeu? O cara não votou. A gente sabia que o cara não tinha votado. Eu vou dar uma pausa para os nossos intervalos e voltamos daqui a pouco.
Dando continuidade ao Correria Podcast, chegou aquele momento de agradecimento, Alexandre. Por que eu falo agradecimento? A gente sabe que patrocínio, você vem da área de esporte, você sabe que não é fácil. Então a gente tem que, no nosso programa, separar um momento para agradecer, ser justo, né? Com quem vem apoiando o nosso programa. Porque se não fosse esses amigos contribuintes, hoje o Correria Podcast não estaria até sendo gravado. Eu gostaria de deixar aqui o meu grande abraço ao meu amigo Fábio, né, que é da Pequenas Empresas que Funcionam. Parceiro. Temos também o nosso amigo Matéria Show, Mauri Matéria. Grande abraço, Mauri. Temos o grande amigo nosso, torcedor do Estrela Doente, o Kelvin, com a KC Importes, né, sempre junto aí, abração. Temos o nosso amigo da Farmácia São Jorge, o Jorginho da Farmácia, outro cara muito bacana que sempre vem me apoiando quando é área esportiva. Temos o nosso amigo fanático pelo rodoviária, mas também nunca deixou de me ajudar, o Fábio Lopes, que é o Fábio Lopes Arquitetura, né? Nosso amigo Fábio, conhecido como Legião, como cientista. Temos aí o secretário de esportes hoje da cidade, que também está contribuindo, a gente não pode deixar de falar, o secretário David Davan. Temos também o nosso grande amigo e um dos diretores lá da rodoviária, nosso amigo e irmão Hamilton, com a Crocantes. Deixo aquele abraço, Hamilton, Eduardo, todo o pessoal aí da Crocantes. Estive ontem lá com ele comendo uma costela. Alexandre. Eita, saborosa, viu? Eu vi você já. Meu amigo Fábio, né, que eu falei lá no início, o Fábio da Casa do Piso, vai estar inaugurando agora a sua nova loja, gerando emprego aqui na cidade. Isso é muito bacana. A cidade só tem a crescer com o apoio dos empresários. Temos também a esposa do nosso amigo Mauri Matéria, com a empresa dela, que é a Afro Puffs Fashion. Temos também um grande amigo, Wesley Guedes, da WG Tech, que trabalha com soluções em tecnologia e serviços computadorizados. Então eu deixo aqui o meu abraço e o meu muito obrigado a todos os meus patrocinadores. E vamos dar continuidade, que é falar sobre o futsal. Alexandre, quais são suas perspectivas para o futsal nesses próximos 2 anos? Assim, Luiz, falar desses agora, dos 2 últimos. Futura. Já esse ano que vem. A gente tem que melhorar, né? Em alguma coisa a gente tem que melhorar. Em termos de estrutura, eu acho que os gestores eles poderiam mudar um pouco a trazer mais conforto. Não sei, eu acho que um engenheiro, ele vendo ali, ele pode mexer aqui naquela estrutura ali, tentar alterar aquela estrutura aqui muito quente. O ginásio é muito quente, você chega ali, você já chega já se abanando de tanto quente que é. E quando se coloca torcedores, né, pronto, aí que abafa mesmo. Eu acredito que ali, sei lá, naquela parte que aqueles comungóis deveriam ser outra forma de saída de ventilação. Que eu acho que ia ajudar muito, que a saída seria ali, por aqueles comungóis. Acredito eu, né? Eu não sei se você já entrou no ginásio do Jaci. Jaci, entrei já, que é o... lá em cima no Jaci? Já. É ventilado, viu? Você senta ali em cima, o ventinho chega e entra. Não sei se é porque é a parte alta, né? Parte alta já tende a ser. Assim, tem que melhorar em muitas coisas, entendeu, Luiz? O campeonato ele tem que melhorar em muitas coisas. Ele tem que melhorar a estrutura, ele tem que ver esse regulamento, tem que sentar com as equipes, não só fazer só um congresso técnico de 2 a 3 congressos para ver. Com calma, né? Justo, não tem tempo. Uma ideia que eu achei bacana, que você sugeriu, e é até bom que o pessoal que acompanha leve para a federação, o secretário, para a CEMEL, essa ideia de você montar um regulamento. Passa esse regulamento para os diretores dos clubes, dê um prazo de 5 dias, 1 semana, para que o diretor do clube reúna com a sua comissão, analise para ver se concorda. Porque ali você vai ter um tempo de estudar, você pode levar para o seu jurídico e entrar em comum acordo. Refaz de novo depois uma reunião entre os presidentes dos clubes e finaliza o regulamento. É justo. Ver o que foi mais criticado em cima do regulamento, porque é o seguinte, cada um vai ter uma opinião. Você vai ter a sua, eu vou ter a minha. A gente chega ali e marca, isso aqui é bom mudar para isso, entendeu? Se caso
as equipes todas. Eu falo a equipe geral, né? Eu acho que até o da segunda divisão, acho que é o mesmo regulamento, não sei. Mas se for, passa para todos, não só para a primeira, mas para a segunda, para a seletiva. Porque é o seguinte, tem uma questão na seletiva que eu discordo. Porque a gente já não tem atletas na cidade, são poucos. Os atletas que jogam a seletiva são os mesmos que vão jogar ou uma Série B ou uma Série A do Miguelense de Futsal. Aquele atleta, as duas equipes, quando ela se classifica para a segunda divisão, B, aqueles atletas não podem jogar para outra equipe, a não ser pelas errado, pô. Você prende o jogador a uma equipe e, de certa forma, a equipe, como subiu, ela quer fazer algumas mudanças, que é normal, para reforçar a sua equipe, para, no mínimo, buscar se manter na divisão de acesso, e às vezes ela fica presa porque já está com... Ele não pode jogar em outra equipe, quer dizer, eu vou dar um exemplo, o time ali do Brega, se ele se classificasse, o Marcelo não ia poder, quem estava jogando no Brega, pelo time do Brega, que se subisse, ele não ia poder jogar para outra equipe. Tudo bem se o cara gosta de jogar pelo time do bairro, não é outra coisa, né? Porque antigamente tinha quem gostava, quem amava jogar pelo time do bairro, né? Hoje não, hoje vai pelo bolso. Até porque são poucos atletas que tem. A gente tinha safra boa, pô. A gente tinha safra de jogadores bons, tanto no Paraíso, tanto lá na rodoviária, terreno. Tinha, pô. Agora só que hoje não tem mais. Então, assim, eu penso assim, que poderia mudar nos próximos campeonatos de hoje para frente, estrutura, uma melhorada, esse piso do ginásio eu não gostava do piso antigamente, do primeiro piso, você vê que ele durou mais, ele durou muito aquele piso. O problema daquele piso ter se acabado do jeito que se acabou foi show. E assim que fizeram no ginásio, assim que construíram o ginásio, fizeram show. Foi infiltração de água, vazamento de água. O piso era encerado todo dia. Tava a gosto, tinha aquelas enceradeiras grandes, eu me lembro. Cuidavam, mas depois não cuidaram mais, o piso foi se acabando. E eu acredito também, eu acho que nem trabalham mais com aquele tipo de piso hoje em ginásios. Não tenho certeza, porque essa parte mas eu acho que ainda trabalham, Luiz, aquele material. Porque tem ginásio que hoje ainda tem... Porque é o seguinte, além de você fazer, você tem que estar fazendo manutenção. E para fazer manutenção tem que existir o material, né? É verdade. Alexandre, você fez parte como treinador de diversas equipes em São Miguel. E acredito que os maiores nomes de São Miguel dos Campos, quando se fala em futsal, você teve o privilégio de ser treinador Estrela Vermelha, Rodoviária, Terrenense. Se tem algum outro, eu também não recordo, você que pode falar. Mas você ainda deseja treinar outra equipe que não seja essas três dentro de São Miguel? Luiz, possibilidade existe, entendeu? Assim, se vir um convite e eu não tiver fazendo parte do bairro, que nem foi na última vez, que eu não estava participando, eu fui fazer parte do Terrenense, fiz parte do Estrela. Fiquei triste porque aquele título era da gente. Foi 2014, não foi? O título do primeiro jogo, ali era da gente. Foi em 2014, eu lembro ali, que teve a história da bomba de gás, né? Ali todo mundo sabe como é que foi. Muita gente sabe como foi que funcionou. Mas ali era da gente. Ali era verdade. Você via nos olhos dos jogadores. A gente tava completinho, a gente tava focado. Tava focado, você olhava na fisionomia dos atletas da equipe adversária. Os caras estavam assustados dentro de casa, dentro do jogo. Entendeu? E afinal era para ter sido naquele dia. Tocando nesse assunto, você acha que havia necessidade daquela bomba de gás ter sido estourada dentro do ginásio, com mais de milhares de pessoas dentro? Você acha que foi despreparo? O que foi, na sua visão? Despreparo e um pouco de malandragem, né? Que faz parte do, entre aspas... Porque é o seguinte, Luiz, se a gente parar para analisar, a gente tava com o time completo. E os caras estavam voando. Completo, os caras estavam focados.
Tava completinho, focado, a gente ia ganhar, pô. Ia ser campeão ali. Quando a gente quando passaram para outra data, de marcar outra data, que acharam melhor não ter o jogo, aí ali a gente já veio... Já esfriou, aí veio a lesão de Tony. Justo. Veio a lesão de Tony, que foi uma lesão séria, que ficou mais de um ano parado. A gente perdeu um cara que partiu... Que era o crânio, era o maestro da equipe. Então o jogo da gente ser campeão era aquele, a gente ia ser campeão. Ia ser, e não ia ser de 1-0, 2-0 não, ali. Aí veio aquela questão de não ter condições, não ter condições, não. Condições sim. Depois abaixou o gás dentro do ginásio, tinha como ter o jogo. Não sei de quem partiu, se entrou, até porque eu não podia estar dentro de quadra, por causa da minha punição ainda, né? E... Quem era que estava na quadra no tempo? O Carlinhos. O Carlinhos, né? Isso, Carlinhos Negão. Eu ficava orientando ele por fora. E ali foi onde a gente, não sei de quem partiu da diretoria, não sei, para ter outro jogo, porque é o seguinte, tinha que ter um bom senso. Bom senso entre as equipes. Né? Então, quer dizer, se teve datas, se marcou para outra data, é porque entraram no bom senso. Mas ali era da gente, pô. Com certeza. Absoluta. E eu fiquei triste porque não ganhei, viu? Ia calar muita gente, porque né? Eu tenho vontade de ser campeão por outra equipe, entendeu? Eu tenho vontade de ser campeão por outra equipe. Eu já participei do ABF, pô. Do ABF também, Boca da Mata. Foi. Bacana. Me chamaram, me levaram pra lá e perdemos na semi. Perdemos com a equipe que a gente tinha ganhado. Você vê, coisa de futebol, né? Alexandre, e o que é que você acha de São Miguel dos Campos? Sempre foi apaixonada pelo futsal. Você não acha que já deveria ter uma equipe da cidade, levando o nome da cidade, como a gente vê aí, já teve Piranhas, já teve Santa Rita por Boca da Mata, hoje tem o Traipu, tem o São Brás. E São Miguel, que é a cidade mais apaixonada, sempre foi tida como, mesmo hoje com essa falta, entre aspas, sempre foi tida como um celeiro de craque. Por que não ter vamos supor, o Miguelense de futsal, algo que leve o nome da cidade? É bem interessante, entendeu, Luiz? Agora, para fazer isso, tem que ser pessoas responsáveis. Tem que a prefeitura dar o maior apoio, que é o que a gente vê no Traipu, é o que a gente vê no São Brás. A prefeitura, né, chegando junto. Tinha como, viu? E atletas bons, a gente tem. Para formar uma seleção. O que falta é aquilo que eu disse. Você tem um treinador que se disponibilize para ir treinar o time, um preparador físico para preparar a equipe, um psicólogo para trabalhar a cabeça dos atletas e os atletas ter responsabilidade de ir treinar. A gente vê muito aqui que a gente não tem. As equipes aqui, elas treinam mais quando tá próximo do campeonato. Faltando 2 meses. Aí os caras vão treinar. Que eu, particularmente, eu nunca gostei disso. Porque a gente, para treinar uma equipe, se a gente tem, vamos supor, 15 atletas, tem que ir os 15 atletas. É verdade. Porque eu vou treinar uma equipe com 10 jogadores. Não, e o pior não é nada, é que se você faz isso, você tem 15 atletas, você marca um treinamento, vai 10. Aí os outros 5 que não foi, se você for dar uma punição, pronto, ele já sai do time. Aí tem que ter responsabilidade dos atletas, tem que ver como é que a prefeitura, os patrocínios, que aqui tem, pô. Tem tanta gente que ajuda as outras equipes, por que não pode ajudar um time que vai representar a cidade, como o Miguelense, pode ser o Miguelense, num alagoano. Eles não ajudam? Então pronto, aí senta, vê os patrocínios, vê como é que pode ajudar esses atletas. Tem muitos atletas hoje que vou jogar aqui porque o cara tá me arrumando um serviço. Isso na prefeitura é mais fácil, né? Você pega 20 atletas hoje bom, vamos ver aí quem tá trabalhando, quem não tá, vamos buscar ajudar. Ou se não quer trabalhar na prefeitura, bota para trabalhar em uma empresa, tenta ter o contato com os empresários. Bota para trabalhar aí. Lembrando que também para tudo isso, o atleta ele tem que ter algum tipo de formação, tem que ter algo. Também não adianta, eu vou pegar o Alexandre e vou botar ele ali naquele colégio e ele vai se jogar. Não, você tem que ser justo. E como você tinha falado, e eu também, a safra está acabando.
Tá acabando e a quantidade de time aumentando. O valor de mercado dos atletas. Tem meninos aí que eu acho que, na minha visão, que eu tô sempre participando, eu sempre vou olhar os meninos jogar, o Matheus vai jogar, eu sempre vou. Tem os meninos aí, meu amigo, que vem, daqui a uns 2 anos, vem pesado. Viu? Buscar, né? Salvar a safra, porque eu lembro... A gente vai voltar a safra que era antigamente. Eu costumo falar que uma das últimas safras foi aquela que veio Tilica, Levinho, aquela turma. Aí apareceu agora Micael e mais uma turma boa também. Mas a gente precisa de mais. É porque, assim, Luiz, na época da gente, na época que foi formado a Rodoviária, Estrela, estavam os melhores, pô. E era assim, você antigamente, quando você né? e outra, quando você fala safra, é porque antigamente você pegava uma safra, era só no Estrela, era 4, 5 cara top, você chegava no Rodoviário, era mais 5, 6, chegava no outro bairro, quando você ia olhar, a safra de São Miguel era 30, 40 jogadores de nível lá em cima. Aí quando a gente fala que a safra está se acabando, é porque hoje, quando a gente for falar em nomes de jogadores de nível bacana em São Miguel, é 4, 5. Coisa que antigamente era 30, 40. A gente não vê um cara para dar um drible tão fácil que nem dava Valvéio. Aldair, cara. Aldair, que nem o próprio Valtinho. E hoje, se você pegar essa molecada mais nova hoje e perguntar quem é Aldair, ninguém sabe. Não, sabe não. Perguntar quem é Ismael, ninguém sabe. Perguntar quem é Dudu, quem é Valvéio. Até o próprio Valtinho. Até o Valtinho mesmo. Né? Tem muito jovem hoje que joga que não conhece, não sabe quem é. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta a você, que é uma pergunta que em todo podcast eu faço. Me diz aí, um sonho e um medo. Um sonho, Luiz. Eu acho que um sonho. O que eu tinha de ver, eu já vi, né? E passei. Um sonho, meu Jesus. Me dá uma luz, Senhor. Me dá um sonho aí. Pode ser um sonho profissional, pessoal, um sonho de pai, alguma coisa. Um sonho seu. Assim, o sonho que eu tenho é de ver um campeonato mais competitivo, entendeu, Luiz? Não está competitivo. Os 2 últimos campeonatos mostrou isso, não está competitivo. E se você parar para analisar... O competitivo que você fala é o quê? Um campeonato mais justo? Mais justo. Um campeonato de igual para igual, onde o teu time tem direito, o meu tem. Entendeu? Você acredita em interferências nos últimos campeonatos de futsal? Teve. Não tenha dúvida. Eu me lembro, eu vou falar um pouco do Intermunicipal, a gente jogando, voando na quadra, ganhando todo mundo. A gente pegou a final, o Grêmio de Boca da Mata. Timão, e os caras meteu logo 4-0 na gente. Terminou o primeiro tempo 4-1 para eles. E se falam muito na época que o atual prefeito tinha falado que o título tinha que ficar na cidade. Entendeu? Isso lá, em Boca da Mata? Não, aqui. Foi o Intermunicipal daqui, o primeiro, né? O primeiro que teve. Isso em 90 aí? Foi em 97. 97, o ano do... Teve o Miguelense, a gente foi campeão e depois a gente pegou os melhores, né? Os 3 ou foi 4 melhores da cidade, com mais 4 de fora, ou foi 5, não sei, me lembro. E afinal, a gente tava perdendo de 4-0. Terminou 4-1 no primeiro tempo. E o time da gente, eles fechadinhos, já os caras do Boca da Mata já era bom, prego, uns caras fera lá jogando. E a gente empatou, um jogão, a gente empatou, gol do Gomes, um gol do Gomes de falta que eu nunca vi na minha vida. A bola ia para fora, de repente a bola caiu, foi no ângulo. O goleiro pediu até só um cara. E tão longe que era, o goleiro só pediu um cara na barreira. Não acreditou, né? Foi. Aí o homem botou ela no ângulo. Aí dali, Valvéio, Valtinho, começou. Empatamos o jogo e viramos. Quando a gente virou, o jogo acabou. Se fala
se fala muito porque não tinha. Eu era uma pessoa de ir para a quadra botar o time. Essa questão de arrumar patrocínio, essa questão de arrumar apoio, sempre foi com outras pessoas. Ir para algumas reuniões sempre foi de outras Que é uma gestão, você tem que saber dividir, né? Cada um tem que tomar conta de uma área. Aí se falava muito que na época o prefeito disse que o título tem que ficar na casa. E de repente a gente empata o jogo e vira. Quando a gente virou, o jogo acabou. Aí bateu com as informações. Aí, quer dizer, né? Quer dizer, se existiu influência nessa, na época, né? Eu não sei de onde foi que tiraram isso, porque é o seguinte, é uma coisa muito, muito séria. Tipo, você tem que estar ali próximo em reunião, ou a federação tá ali, o cara chegar aqui, você vai ter que ficar aqui, ou tinha alguém perto, próximo. E outra, falar uma coisa dessa com prova, porque você abrir a boca para soltar um negócio desse falando do prefeito da cidade. Nos últimos campeonatos teve interferência, sim. Teve que, se fosse cumprir o que tinha no regulamento, o time perdia os pontos, era eliminado, podia ter até nem participando hoje de campeonato, a não ser que começasse de baixo para cima, ou alguém dessa vaga. Você falou sobre o sonho e um medo. Um medo. Pois olha, o medo que eu tenho o único medo que eu tenho na minha vida, vou falar assim, não vou falar nem na área de esporte. O medo que eu tenho é de eu chegar a falecer ou morrer, quem sabe é Deus, e eu não ver a formação do meu filho, entendeu? Eu estou tirando um pouquinho do esporte. O Matheus, ele gosta de esporte, mas agora está mais privado. Eu quero ver o meu filho crescer, quero ver meu filho formado. Qual a idade dele hoje? Tem 17. 17, é. Eu quero ver ele bailando, tendo uma formação. Lembro dele criança correndo ali com a bola na rodoviária. Toda a minha vida, o Matheus, ele joga bem. Só que de um tempo pra cá ele deu uma... Entendeu? O Matheus participou do CRB, o Matheus participou da escolinha do CSA. Teve vídeo viralizando na internet. Você viu? Milhões de visualizações. Mas ali foi fogo. Inclusive tem aquele vídeo ainda? Tem. Depois eu quero. Tem. Pra gente colocar no canal. A minha esposa essa semana teve um cara do Rio de Janeiro que botou o vídeo lá em cima. Quer dizer, ele tá começando de novo, né? Mas eu não sei se ele vai dar continuidade ao que ele quer. Porque é o seguinte, quando você começa de pequeno, né, Luiz? Bacana é dar uma prioridade no estudo, né? Eu viajei muito com o Matheus, para campeonato fora pelo CRB. Viajava direto, tinha que ir com um acompanhante, porque ele era pequeno. Então, de repente, o Matheus deu uma caídazinha. Começa a namorar, aí já, né? Aí, adolescência, aí vem namoro. Treinar agora de novo, na Marília, futsal. Isso aí, rapaz, usa o que você tem. Se tá um pouquinho forte, dá pra pivô. Dá pra pivô. Entra numa academia, faz uma musculação. Ele tá jogando bem de pivô. A gente foi até campeão lá no ginásio. Começa a estudar, vai lá no YouTube, olha lá a função do pivô, os detalhes. Ele tá nos últimos... ano que vem ele vai ser o último ano dele no colégio. Ele disse, ele já tenta fazer alguma coisa, tenta ver qual é a profissão que você quer. Porque, decida. Às vezes o esporte, ele dá a volta, né, Luiz? O cara às vezes acha que vai ser jogador de futebol e não dá certo. E você vê hoje, tem muitos profissionais de futebol já vivido que... Quando ele ganhou muito dinheiro, ele tem uma fundação, ele tem uma escolinha, né? Mas tem muitos que não teve a oportunidade de ter isso, porque não ganhava muito dinheiro e teve que optar para outra profissão. Então a hora de começar é agora. Verdade. Porque se não der para o futebol, ele é para médico, um preparador físico, um professor de educação física, qualquer coisa. Aí o meu medo é eu chegar a uma certa idade e não poder ver meu filho formado no trabalho dele. Porque a gente está aqui, mas a gente pensa... Ninguém sabe de amanhã. A gente pensa lá na frente, né, no futuro, né? A gente vive num país que é com tanta doença, com tanta... Mas fé em Deus, vai dar tudo certo. Você vai ver aí seu filho formado, construindo a família dele, que faz parte do ciclo da vida, né? Manter a continuidade da geração. E nesse exato momento eu começo a deixar aqui minhas considerações finais. Agradeço você, Alexandre, por estar fazendo parte. Agradeço a Deus também, primeiramente a Ele, que sem Ele não somos nada. Ao estúdio A Filho, nosso amigo Ângelo. E deixo aberto
as considerações finais. Eu quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, né, Luiz, que a gente está sempre agradecendo a Deus por Ele ter permitido que a gente acorde, ter continuidade na nossa vida, né, que o amanhã só a Deus pertence. Quero agradecer a você pelo espaço e pelo convite. O espaço sempre estará aberto para o esporte. E agradecer ao Tiano, ao Hamilton Pardal, ao Peba. Nome de bem, o Peba. Ao Peba, ao Emerson, o Bileto, né? Essas pessoas que estão de frente do time. E agradecer lá ao meu bairro também, que os empresários que sempre estão ajudando, né? Entendeu? Agradecer essas pessoas que sempre estão dando força a gente, para a gente dar continuidade ao time. Não é fácil, mas... Eu estou tentando convencer de trazer o Peba, agora junto com ele o Bora Azulão, para a gente fazer uma brincadeira aqui. Será que dá certo? Ixi, mano, você vai arrumar um problema seríssimo. Pode dar certo. Faz o vamos ver. Pra não deixar eles brigarem, né? Que essa é a parte difícil. A gente vai ter que convocar, pedir um ofício ali, aguarda e deixar na porta ali. Porque... Eita, resenha. Ia ser resenha. É doente os homens, viu? Mas vai dar certo. Vamos fazer aí um projeto, um planejamento. E gostaria agora de encerrar. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pessoal, independente do horário que você estiver assistindo. Eu agradeço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!